Boa noite. Maísa está entrando, já vou chamar ela aqui. Isso, consegui fazer o pedido. Boa noite, Maísa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certinho, tudo ótimo. Seja, seja muito bem-vinda ao meu perfil, a esse espaço aqui na internet, essa casinha virtual compartilhada que a gente tem aqui. Ai, muito bom, muito obrigado por esse convite, né, Bianca? Me sinto muito feliz de poder estar compartilhando aqui a minha história e um pouco mais sobre as minhas experiências, né, com a psicologia, em ser psicóloga e tudo aquilo que faz parte da minha jornada. Sim, porque ser psicólogo é uma constante, né? A gente nunca é um produto, a gente é uma constante. A gente está todo dia ali descobrindo uma coisinha nova que dá para fazer, um jeito novo de trabalhar, né? Isso é incrível, cada dia é um aprendizado. Então, eu aprendo, apesar de eu ser a psicóloga, né? Eu sei que você passa por isso também, mas todos os dias cada paciente traz uma nova experiência para nós, né? Isso é maravilhoso, porque apesar de muitas vezes a gente entrar numa supremacia e pensar assim, nossa, a gente tem que estar ali para ensinar, para levar algo. Mas muitas vezes acontece ao contrário, né? Eles nos ensinam muito, né? Com certeza. Cada pessoa que chega na frente é uma história nova para gente aprender junto com ela, né? Você quer se apresentar, falar um pouquinho de ti, quem você é, o que já fez da vida? Então, né? Meu nome é Maísa Bastos Finardi, mas geralmente eu boto só Finardi para não ficar muito comprido, né? Eu tenho 32 anos, sou formada em psicologia, tenho especialização em hipnose, tá? Estou fazendo uma especialização também em biorressonância, que sai um pouquinho da psicologia, mas é da área da saúde também. E trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, como a gente já havia conversado, né? E com a terapia do esquema. Então, dentro de tudo isso daí, eu criei o meu método próprio de atendimento, né? Que foi uma coisa que a gente conversou e que daí surgiu o interesse de a gente estar falando sobre isso aqui, né? E Sim, já é sou formada. justamente esse. Pode falar. Veio o pessoal perguntando quanto tempo eu era formada, né? Eu sou formada desde o comecinho de 2018 e logo em seguida que eu me formei, eu já comecei a atender, porque a minha jornada, a minha história com a psicologia, ela é um pouco conturbada, assim. Então, mas vamos falar mais sobre isso, né, Bianca? Uhum. Eu acho que o que me causou muito assim um negócio, eu pensei, tipo, meu Deus, eu preciso ouvir isso e que outras pessoas ouçam isso, inclusive foi algo meu, foi justamente esse não engessamento dentro dessa abordagem, né? De não entrar numa abordagem e colocar, tipo, aqueles coisas assim que não pode olhar para o lado, você tem que seguir isso. Ter essa fluidez dentro do atendimento, né? Dentro do nosso entendimento do nosso trabalho. E aí surgiu o convite. E aí eu queria te pedir para contar um pouquinho dessa história, como foi isso de estudar a TCC, de conhecer um pouquinho ela e como você foi adaptando isso para sua realidade. Então, eu comecei o curso de psicologia em 2008, certo? E quando eu estava no quarto ano de psicologia, eu tranquei a faculdade. Eu fiz o TCC e tranquei a faculdade. Na época, o TCC era feito na oitava fase. Então, primeiro você Uhum. fazia o TCC, depois você fazia o estágio clínico. Eu não sei se ainda é assim, mas na época eu fiz o TCC e tranquei, não fiz estágio, né? E o que aconteceu? Nesses Uhum. 3 anos que eu fiquei fora da psicologia, eu estudei muito mais do que eu podia estudar enquanto eu estava na graduação. Todos aqueles livros que os professores recomendam pra gente, todo aquele material, às vezes, que eles passam extra e a gente não consegue, porque eu sempre trabalhei das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6. Então, eu não tinha tempo. Mal e mal era o tempo para ler aquele conteúdo do dia, né? Que era passado ali pra gente antes Uhum. da aula.
E eu não conseguia vencer aquele conteúdo, né? E eu tinha muita sede de aprender, porque eu sempre fui uma aluna ruim na escola, tirava notas baixas. E quando eu conheci a psicologia, eu me apaixonei e eu tive gosto pelo estudo, sabe? Isso também foi transformador para mim. Eu aprendi que eu gostava de ler, eu era uma pessoa que eu não lia, então, e a psicologia, tu sabe que a gente tem que ter muito, né? Então foi toda uma Foi muito. transformação. Então, nesses 3 anos que eu fiquei fora da psicologia, eu considero que eu estudei, que eu li mais do que propriamente quando eu estava lá fazendo a graduação. E dentro das minhas limitações, eu pensei em abandonar e não fazer mais e pensar que não era para mim, certo? Só que aconteceram algumas coisas assim na época muito drásticas na minha vida, né? Eu tinha uma loja de artigos de skate e surf, vendia roupa para adolescentes e jovens, né? E a minha loja foi assaltada 2 vezes. E daí eu pensei, nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque foi assaltado uma vez, me levaram todo o estoque. A segunda vez, um ano depois, e me levaram tudo de novo. Então eu pensei assim, agora tem que começar do zero, né? Aquilo, eu desgostei daquilo. Então eu pensei, não, vou voltar para psicologia. E foi aí que eu percebi que realmente eu precisava ser psicóloga, né? Ser psicoterapeuta, né? Porque é uma coisa que desde a minha adolescência, eu já falei isso nos meus stories esses tempos atrás, que eu era aquela pessoa, e muitos psicólogos acontece isso, né? De a gente fazer psicologia porque a gente dá tanto conselho para as pessoas nos buscam tanto para ver uma luz ou dar um Uhum. norte, que a gente acaba indo para esse curso. E um dia eu estava conversando com uma pessoa, eu sempre fui muito de ouvir e explanar aquilo que eu percebia. E uma pessoa assim aleatória que sentou do meu lado para conversar falou: por que você não faz psicologia? Fui eu fazer, né? Nesses 3 anos depois, quando eu voltei para a faculdade, o que aconteceu? A grade da faculdade mudou toda. E eu Uhum. tive que fazer mais 3 anos. Então, eu estudei 4 anos e depois mais 3. Então, a minha faculdade ela foi 7 anos, né? Meu Deus. E eu tinha. Por que eu entrei para TCC? Porque eu tinha a professora Nina Tabuada, maravilhosa. Segue ela no Insta, que você vai adorar ela. Que eu conheço Vou teu estilo, eu procurar. sei que tu vai gostar dela. Ela é maravilhosa. Ela fez eu me apaixonar pela TCC e me indicou alguns livros e eu comecei a estudar. E eu comecei a gostar muito, já desde lá né, do começo. Ela explicava muito bem, ela tinha uma dicção boa, tinha uma clareza, era uma aula que envolvia, sabe? Então isso faz toda a diferença também, sabe, né, Bianca? Quando a gente Faz pega o muita amor diferença. pelo professor também, né? E Sim. depois, quando eu voltei, nós tivemos aula com a Simone. Você também teve aula com a Simone, né? E a E Simone é maravilhosa. Simone é maravilhosa, então eu me apaixonei muito mais, aprendi muita coisa com ela, porque ela é muito técnica, muito didática, né? E comecei a estudar novamente e ficar em cima da TCC. Certo. Então, comecei a estudar, mas ali na faculdade eu já percebia algo que eu não percebia lá nos meus 4 anos, onde eu travei, né? Que eu parei a faculdade. Que muitas vezes não tem como a gente colocar uma pessoa dentro de uma abordagem, entende? Porque, por exemplo, assim, você planeja uma sessão, você pega ali. Não, essa sessão, por exemplo, a TCC, ela tem todo um script, né, a seguir. Quais as técnicas que você vai Sim. explicar, explanar, dependendo do problema, do transtorno que a pessoa tem, ou o que for, ela tem todo um script, né? E quando eu me formei, que eu fui atender a primeira vez, e eu queria levar tudo aquilo como estava ali na teoria, eu comecei a perceber que eu pensei, ou eu sou muito ruim nisso, ou o negócio é uma merda e não funciona. Ou sou eu, ou é a teoria aqui que não tá casando. Isso. E eu vou dizer bem o que acontecia quando eu estava na faculdade. Não, quando eu saí da faculdade, parecia que tinha uma voz
dos professores dentro da minha cabeça, assim, nossa, mas você tem que fazer certo, você não pode fazer errado, você não pode fazer sair nada fora do script. Então era uma pressão dentro de mim. E às vezes eu pensava em fazer alguma coisa descontraída, né? Nossa, era horrível. Era um terror. Não sei se você já passou por isso nesse tempo que você já Já passou. comigo acontece muito assim, e eu já conversei em supervisão e já levei isso, porque acontecia comigo, principalmente nos primeiros atendimentos, de eu sair do atendimento e pensar assim, meu, se eu chegasse na supervisão, eu fiz o estágio com a Julie, né? Se eu chegasse Uhum. na supervisão com a Julie e contasse isso pra ela, o que que ela ia fazer? O que que ela ia falar? O que que a Julie ia falar de mim? Tipo, a Julie parecia que ela era um fantasminha aqui, sabe? Eu trouxe ela como uma crítica dentro da minha cabeça, tipo assim, meu, o que que a Julia pensou do que eu perguntei? O que que a Julia pensou do que eu falei agora? Eu trouxe isso muito forte da faculdade. Estou aprendendo a deixar de lado. Então, isso daí foi uma das coisas que mais me pegou. Então, teve um dia específico, assim, eu tava com 3 pacientes. E daí eu pensava assim, meu, ainda bem que eu tenho esses 3, né? Mas daí eu tinha outros que daí foram e não deu certo, né? Não gostaram. E daí teve um dia, porque daí eu pratico muito meditação, né? Eu faço muita meditação. Então, teve um dia que eu tava, às vezes eu sento dentro do consultório e faço a minha meditação, a minha reflexão. E me veio um insight, me veio uma ideia de que eu deveria soltar tudo isso, que eu deveria deixar as coisas fluírem, que eu deveria acolher a pessoa em primeiro lugar e ter amor no meu trabalho e amor pela vida das pessoas, entende? Daí tem pessoas que vai falar assim, ai, mas o psicólogo não pode ter amor pelo paciente. Mas não é um amor onde eu vou demonstrar esse amor e vou ficar mostrando afeto o tempo inteiro para ele. Não é isso. Mas seria o que? A relação terapêutica, né? Daí fui eu lá ler um livrinho também que a professora Fernanda Miller nos deu nos últimos dias de faculdade, que é o Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligares. Ele é ótimo, esse livro. E daí eu fui ler esse livro e também já me abriu as ideias. Nesse dia, assim, eu pensei, não. Pensei assim, eu não quero nem saber o que o professor me falou, não quero saber de mais nada. Eu quero me conectar com a pessoa que está aqui na minha frente. Daí eu passei assim, ó, eu passei um mês atendendo as pessoas, tá? Sem propriamente montar uma sessão. Eu me soltei. Eu deixei o negócio fluir. Eu pensei, eu quero ouvir o que as pessoas têm para me falar. Eu quero me conectar com elas, sabe? Eu quero criar esse vínculo, essa empatia, esse entrosamento, sabe? Então, Uhum, foi aí que tudo mudou. Foi aí que tudo mudou. Porque o que que acontece? Eu deixei as coisas fluírem, e o conhecimento, ele foi vindo automaticamente, porque daí aquilo tudo que a gente aprende na psicologia, do nosso inconsciente, que ele tem todas as informações, que tudo que você aprendeu está gravado, certo? Então, assim, é uma coisa que a minha sessão, ela virou mais uma coisa mais intuitiva, não é uma coisa programada. Eu tenho uma programação, eu sei o que eu vou fazer com o meu paciente, eu sei onde é que a gente precisa chegar, certo? Mas eu deixo uhum, isso de uma forma fluida, até mesmo porque a forma como você me falou ali, que você ia para a Júlia e pensar assim, meu, como é que eu vou falar isso para ela? Muitas vezes é o que acontece com o paciente, ele vê, meu, como é que eu vou falar isso para ela? Então, de criar essa conexão a ponto de a pessoa conseguir falar aquilo que é abominável, que ela acha que ela está errando, sabe? Se livrar realmente dos julgamentos, tanto do julgamento próprio, como daquela pessoa que está ali na tua frente, ou o julgamento que a gente tem de que as coisas têm que ter um script, sabe? Uma coisa muito engessada. uhum. Meio Tá. que deixou as coisas, colocou a pessoa para frente da técnica, a pessoa acima da técnica e da estrutura. Isso. Então, quando eu comecei, e daí eu tinha interesse de fazer algumas coisas, mas que eu achava que elas não tinham conexão, e daí eu comecei a perceber que não, que todas elas têm conexão. Porque, por exemplo, assim, todas as abordagens têm o mesmo objetivo, que é o quê? Compreender o ser humano, né? E trazer um alívio
para ele, uma educação sobre ele mesmo, né? E fazer com que ele se torne independente naquilo, que ele aprenda mais sobre si mesmo, que ele se torne um ser independente. Isso foi um conceito que ficou muito forte, só não muito na psicanálise, porque geralmente a análise ela é mais longa, né? Mas eu acho que até a Sim, psicanálise já... Isso. Já tem até a análise ela tem suas particularidades próprias ali, né? Que são um pouco mais complexas, assim. Sim, mas todas elas fazem o ser humano se entender, né? Ele entender a sua vida, entender a sua história, ter conhecimento dos seus comportamentos, das suas crenças. Todas as abordagens vão pelo mesmo objetivo. Só que cada uma aborda o fenômeno de uma forma. Quem é o fenômeno? A pessoa que está ali na nossa frente, certo? Então eu comecei a ler mais sobre as outras abordagens, uma coisa que eu não me abria. E lá na leitura de outras abordagens, eu fui vendo que, na verdade, todas elas estão interligadas de alguma forma. Porque, por exemplo, assim, ó, teve algumas perguntas aqui, depois a gente pode responder, né? Que as pessoas... Podemos responder. Tá. Tá meio travado a tua conexão para mim, Bianca. Tá, deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer, então. Então, por exemplo, assim, ó. Opa. Acho que agora voltou. Pessoal, Voltou? acho que sim. Ok, eu tentei trocar aqui a conexão, vamos ver se essa vai melhor. Então, vamos lá. Eu estava falando que as abordagens elas têm sempre alguma coisa que estão interligadas entre si, que se complementam, né? E eu comecei a, depois de você ser um paciente, você ser psicólogo, você atender as pessoas, você fazer supervisão, depois que você está completamente envolvida, e você começa a estudar as outras abordagens, você começa a ver que elas estão interligadas. No meu caso, eu vi que isso aconteceu. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na TCC tem uma técnica que se chama técnica de relaxamento, né? Que você ensina a pessoa a ter consciência corporal, da respiração, observar o corpo, certo? Daí, se você for lá ler sobre a teoria de Reich, ele vai explicar muito mais sobre essa parte, sobre a bioenergética, sobre o corpo, como que a gente faz para se conectar com a gente mesmo e aprender como equilibrar e como ter o controle da nossa respiração, por exemplo. E quando você vai vendo isso, você pode, não que você vai usar aquela teoria, não que você vai usar aquela abordagem, mas você pode usar aquilo para complementar o teu raciocínio, para, digamos assim, trazer mais conteúdo para você conversar com as pessoas, porque cada pessoa também, sabe o que eu percebo, Bianca? Cada pessoa absorve a informação de uma forma. Então, por exemplo, assim, ó, se a pessoa, dependendo das crenças da pessoa, você tem que abordar ela de uma forma diferente para que ela tenha compreensão, né? Então, por isso que daí eu usava todo o script e aquilo não funcionava. Por quê? Porque cada pessoa que se apresenta na minha frente, tá aí, cheguei. Cada pessoa que se apresenta ali na sua frente é um ser humano com, imagina, é um universo, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu preciso explicar um conceito que eu vejo que está acontecendo com a pessoa e eu preciso explicar, fazer a psicoeducação, que é uma técnica da terapia cognitiva, por exemplo, né? Você vai fazer a psicoeducação, falar o que está acontecendo para a pessoa. Então, às vezes, eu uso um termo da psicanálise, entendeu? Para explicar, por exemplo, um mito, uma mitologia, para explicar
o que que tá acontecendo com aquela pessoa, porque eu sei que se eu contar aquela historinha, então tá bom, entendi que é assim. Não sei se tu Uhum. consegue me compreender. É uma forma de trazer essa clareza para a pessoa. É uma forma de explicar para a pessoa na linguagem dela, não buscando a minha linguagem da minha abordagem, mas a linguagem dela para entender aquele fenômeno. Isso, bem isso. Então, por exemplo, tem algumas coisas, quando eu percebo que a pessoa é mais gestalt, por exemplo, né? Que a terapia, as técnicas da cognitiva funcionam. Eu vou aplicando, vai funcionando, mas às vezes a forma de abordar aquela pessoa, eu vou deixar que as coisas fluam um pouquinho mais, entendeu? Não dá para ser tudo combinadinho, não dá para trazer papelzinho toda a sessão e pedir para a pessoa ficar preenchendo, que é outra coisa que eu gosto de conversar. Eu não sei, para mim não funcionou. Eu trazer a tarefa, levar para a pessoa fazer. Então, o que, que eu faço? Eu aplico, eu faço as coisas na sessão. Então, por exemplo, eu faço questionamento socrático, ou eu quero fazer um registro de pensamentos, eu faço na sessão. Porque hoje eu percebo que a conexão com o paciente na sessão ele tem muita coisa para me dizer. O comportamento dele comigo fala muito mais sobre ele do que propriamente, às vezes, o discurso que ele está me trazendo, né? Uhum. Por exemplo, vou contar uma situação. Não sei se a pessoa não está aqui de certo, mas tá. Mas vou contar uma situação que aconteceu nos meus atendimentos. Posso contar? Falo pra Pode caramba, né? contar. Então, aconteceu, por exemplo, que eu, às vezes, dependendo da sessão, você sabe, se a pessoa tá, né? Ela está numa crise, ou se ela tá chorando muito. Às vezes você não consegue encerrar a sessão na hora que você gostaria, né? E daí você tem situações que você não consegue cortar a pessoa do nada ali, tchau. Tem que atender outro, né? Não tem como fazer isso. Sim. Então, numa dessas situações, tinha uma outra paciente que o horário dela era às 8 da noite, né? Eu estava atendendo a paciente do horário das 7. Só que daí aconteceu isso, a paciente das 7, ela estava um pouco emocionada, a gente estava numa super reflexão e eu pensei, nossa, eu não posso perder isso agora, tá muito legal. E eu deixei a outra paciente esperando meia hora. Eu nunca faço isso, eu tento o máximo encerrar, mas a outra ficou lá meia hora esperando. Meu Deus do céu, Bianca. Ela foi embora, obviamente. E eu mandei uma mensagem para ela. E enquanto ela estava lá esperando na recepção, ela me mandou uma mensagem dizendo: já deu meu horário, tal, tal, tal. E eu não estava olhando o celular, obviamente que eu não pego o celular na hora. Às vezes, hoje em dia, eu fico com o celular de ladinho, porque se tem alguma coisa muito urgente, a gente até, né? Mas normalmente eu não olho pro celular, né? E ela ficou muito chateada, assim, extremamente revoltada, assim, comigo, sabe? Sim. E daí eu observando esse comportamento dela e o meu comportamento, e o comportamento dela e a forma como eu reagi quando ela tinha que vir na terapia de novo, os meus pensamentos de o que eu ia falar para ela, por exemplo, né, para me desculpar. Então acabou que essa dinâmica me trouxe muito mais conhecimento sobre como essa pessoa é e como ela reage diante de um atraso, por exemplo, sobre a intolerância dela, sobre o meu atraso, sobre eu não, né, não cumprir com a agenda, sobre o quanto eu decepcionei essa pessoa e o quanto foi difícil para ela me perdoar, entende? Uhum. Então, eu consegui chegar na sessão e trazer isso para a sessão e dizer assim: nossa, você ficou chateada comigo, isso acontece mais vezes e tal. E a gente chegou todo numa compreensão onde essa pessoa ela era muito intolerante com as coisas, entende? Não só com o meu horário por eu ter atrasado, mas ela ficava extremamente irritada quando as coisas não saíam do jeito que ela queria. E isso foi muito rico. Depois disso, a terapia deslanchou, entende? Então, até Uhum. isso, até uma coisa que a gente acha que acontece errado, às vezes é uma forma de se conectar mais ainda com a pessoa.
Sim, quando você traz essa relação, vira um tema de terapia, né? Algo a ser trabalhado. Isso. Tem um livro bem legal para quem é psicólogo e está aqui, que é Os Desafios da Terapia, do Irving Yalom, que também fala sobre isso, que ele começou a perceber que a relação terapêutica trazia muito conteúdo, né, para tudo aquilo que ele precisava trabalhar. Então vale a pena também o pessoal ler, o pessoal que é psicólogo e tá aí, e passou e vai assistir a live, né? Então, tem algumas perguntas aqui. Podemos respondê-la. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Teve uma pessoa que perguntou: quais técnicas que você utiliza dentro da psicoterapia? Então, da TCC, o que eu utilizo, né? Eu posso falar algumas aqui. Então, a gente tem a psicoeducação, que é a primeira que faz, registro de pensamentos disfuncionais, questionamento socrático, técnicas de exposição, dessensibilização sistemática, essa é muito boa para trabalhar com fobias, né? Técnicas de relaxamento. Sim. Dentro da técnica de relaxamento, eu ensino a pessoa a meditar e daí já vai para dentro da mindfulness, que eu utilizo também nos atendimentos, né? Que é trazer a pessoa para o momento presente, né? Uhum. Tá? E Tu ali na trabalha sensibilização sistemática a gente... Oi? tu trabalha com a hipnose também, né? Isso, eu trabalho com a hipnose em casos de trauma, né? Quando a pessoa tem trauma, fobias e traumas passados que geram transtornos, né? Então, por exemplo, Uhum. a hipnose eu consigo trabalhar ela quando a pessoa tem um trauma muito profundo, que aquilo a gente vê que o inconsciente está muito arraigado, né? Aquele registro, aquela crença, ela se torna um nível de envolvimento que é patológico, se torna um transtorno. Então, por exemplo, dentro da hipnose, você pode trabalhar essa ressignificação das crenças, que é uma coisa que é trabalhada na terapia cognitiva. Por isso que eu te falei, muitas técnicas e muitas outras abordagens, elas se complementam. E eu vejo que os psicólogos muitas vezes ficam brigando para ver qual que é a certa, né? Não existe a certa. Uhum. Eu tenho amor por todas elas. Uma paixão, porque, de certa forma, como eu te falei, já utilizei conceito de várias para poder explicar e psicoeducar a pessoa, né? Tá? Sim, porque no fim, independente de abordagem, de técnica, o nosso trabalho preza pelo bem da pessoa que está na nossa frente, independente da nossa vaidade de falar. Eu acho que existe muito na psicologia essa vaidade de falar assim, não, porque eu trabalho com a TCC, então não, eu não vou trazer algo da Gestalt para cá ou algo da psicanálise para cá. É tipo uma vaidade, assim, é tipo um orgulho de tipo, meu, não vou colocar isso aqui. Sendo Uhum. que, meu, tem tanta coisa, tem tanta linha teórica. Será que os caras estavam errados só porque você gostou mais de uma que de outra? Tipo, Isso. E daí eu aprendi a não me condenar por isso, porque assim, ó, tem um professor, o Nivaldo, que ele sempre vem me mandar as coisas, assim. Ele sempre falava assim, porque a gente não pode fazer psicossalada e não sei o quê. E daí eu tinha muito esse medo, sabe? Aquele assombro, assim. Daí esses dias eu tava conversando com ele, né? Ele postou um negócio ali, daí eu tava conversando com ele. Daí ele falou assim, mas é diferente, ele falou, porque tem pessoas que realmente misturam, não sabem escolher o que tem um norte, né? Só que daí, como eu te falei, eu criei esse meu próprio método. E daí, para quem pergunta às vezes da hipnose, me perguntaram da hipnose já várias vezes, eu quase não falo da hipnose no meu Instagram, porque as pessoas têm um entendimento sobre isso muito vago, muito senso comum. E se você começar a explicar, começa a surgir muitas perguntas, sabe? Mas só para deixar mais ou menos aqui explicadinho para, né, o pessoal que está ouvindo, a hipnose, gente, diferente do que vocês veem lá, aquela hipnose de palco que aparece na televisão, não é nada daquilo lá. Certo? É uma forma de você não vai, eu não vou te hipnotizar e você vai ficar inconsciente e não saber o que você está fazendo, né? Apesar de muitas vezes a pessoa estar num transe tão profundo que depois eu faço uns questionamentos se a pessoa lembra o que eu falei, às vezes a pessoa não lembra, mas é porque ela realmente está num estado de relaxamento tão profundo que é a mesma coisa você tá tirando um cochilinho à tarde, você tá escutando lá que o pedreiro tá batendo, o cara tá
roçando a grama, mas depois se alguém te perguntar o que estava acontecendo, você não lembra mais, entendeu? É mais ou Uhum, menos assim a hipnose. Então a gente coloca a pessoa no estado de relaxamento corporal e mental, né, por induções, que é nada mais do que uma conversa. Por quê? Porque no estado de transe, o inconsciente ele fica permeável. Então você começa a mandar informações do qual, se a pessoa está consciente, ela fica rígida, ela não aceita, né? Então, por exemplo, se é algo que a gente já trabalhou todas as técnicas, e daí quando que eu insiro a hipnose? Quando a gente já trabalhou várias técnicas e chega num ponto que não vai mais. Entende? Percebe que o inconsciente ele está tão arraigado naquelas informações, naquelas crenças, aquilo é algo tão fixo, tão rígido, que a hipnose ela consegue permear, entende? uhum. Então, É eu como já se passasse um murinho, assim, um murinho de segurança, assim, como se pulasse o muro. Isso, por exemplo, relatos, né? Às vezes eu faço, que daí o pessoal também tem muito assim, pensa, né? Quando fala na palavra regressão. Mas o que seria regressão? Você vai fazendo uma conversa com a pessoa, então eu vou aqui, Bianca, não sei o que, agora nós vamos lembrar lá da tua infância, quando você tinha 1 aninho, qual é a imagem? Daí a pessoa vai vendo a imagem, 2 anos, e a gente vai perguntando para a pessoa. E nessa regressão, onde a gente vai passando as idades, geralmente, por exemplo, com 9 anos eu tive uma coisa, algo que aconteceu que foi muito pesado para mim, que me trouxe um trauma. Quando a gente está fazendo toda a história, a gente induz a pessoa a ir lá para a infância dela, se imaginar criança e tudo mais, vai automaticamente resgatar memórias, certo? Uhum. Quando você resgata essas memórias, você tem a oportunidade de ir lá na situação mentalmente com a sua imaginação e dar um novo significado para aquilo, né? E ver aquela situação de outra forma. E eu vou auxiliando a pessoa, a gente vai criando uma nova história sobre aquele fato, né? Então é bem legal. Eu acho assim que a hipnose ela me trouxe um aprofundamento maior e mais assim, digamos, sucesso no atendimento, sabe? Sim. Funciona para os seus pacientes e no fim esse resultado para os pacientes para a gente é o que importa, né? Que eles deem essa devolutiva de que a terapia está funcionando. Isso. É uma coisa que eu vejo que a pessoa tem que estar integrada, né, no processo terapêutico. Então, quando a gente consegue alcançar isso, é muito bom. Mas não é em todos os atendimentos que eu faço hipnose, por exemplo, são casos específicos, tá? E daí também, outra coisa que eu não falei que eu trabalho, que é em complemento com a terapia cognitiva, a terapia dos esquemas. Mas que é um questionário que eu aplico como anamnese, mais ou menos, tá? O questionário dos esquemas. Por quê? Porque ali ele vai mostrar os padrões mentais da pessoa. Então é muito mais fácil você trabalhar já com os padrões pré-estabelecidos, porque ali aparece. E é realmente, eu acho ele bem profundo, porque aparece bem certinho mesmo como é que é o padrão, depois que eu já. Às vezes não aplico de primeira, né? Eu aplico lá pela terceira ou quarta sessão. Mas eu observo a pessoa, tento identificar eu mesma os padrões, né? E depois eu peço para que ela me traga. Daí isso é muito enriquecedor para mim no meu atendimento, é uma coisa que me complementou bastante, foi a terapia dos esquemas, tá? Uhum. Mais alguma pergunta? Pois é, odeio tarefa de casa. Você dá tarefa de casa? Uma pessoa que quer ser minha paciente, mas não é ainda. Ela me manda alguns questionamentos às vezes. Então, eu falei sobre isso já, né? Que eu prefiro Uhum. fazer, eu até às vezes dou e peço para a pessoa fazer, mas não é uma coisa assim pontual. Eu tento fazer a tarefa de casa na hora da sessão, porque eu sei que se leva o papel para casa, às vezes não vai, daí cai comida em cima, a criança joga não sei o que, esqueci. É complicado. Então eu tento fazer tudo na sessão. Eu tentava expandir para fora, mas eu tento fazer tudo na sessão, tá? Ah, E uma coisa é, que é legal hum, é essa questão da tarefa de casa, né? Que foi algo que eu me peguei, assim, até no meu atendimento, falando também dessa questão dessa abordagem, né? Que a Gestalt, tipo, meu Deus do céu, tarefa de casa não, porque você vai pedir para a pessoa fazer uma coisa, né? E eu peguei alguns pacientes ao longo desse tempo que eu tô atendendo com crises de ansiedade.
E aí o que eu pedi, acabei passando de tarefa de casa, foi tipo uma questão de um diário para ter um monitoramento, para monitorar isso, identificar os gatilhos e tal. E isso funcionou para alguns pacientes. Para alguns não, alguns esqueceram e aí também não me adianta forçar. Mas como isso também vai variar de pessoa para pessoa e não deveria variar de terapeuta para terapeuta, e sim de pessoa para pessoa, porque a gente pode perguntar: como é que é para ti se eu pedir para você fazer um negócio em casa? Ah, você não gosta? Não, então tá bom. Acabou. Não faz, não pede, não manda, né? E daí cria uma resistência na terapia, entende? Por isso que eu comecei a perceber que a fluidez vale tudo, entende? Porque para a pessoa que tá. Primeiro que a gente tem que aprender a conhecer essa pessoa, porque a gente chega impondo um monte de coisa, não rola, entende? É isso que eu comecei Uhum. a ter, a perceber que começou a me dar mais sucesso no atendimento, quando eu não deixei uma coisa rígida, porque se saía fora do script eu achava que não estava dando certo. E daí foi aí que deu certo. Por quê? Porque eu não tô preocupada que eu tenho que ali aplicar uma técnica. Eu tô preocupada com o ser humano que tá na minha frente, né? E às vezes ele não tá afim de nada. Tem dia que o paciente só quer ser ouvido, tá? Então tem dias que a Sim. pessoa só quer falar, ela não quer fazer nada, ela não quer refletir nada. Então a gente tem que ter muito esse tino, esse tato dessa conexão para que. Porque é isso, na verdade, que as pessoas muitas vezes buscam, né? Elas já estão se sentindo sem acolhimento, não compreendidas. Daí elas vão lá pagar uma consulta para chegar uma pessoa na frente dela e dar papel para levar para casa. Não sei, é a minha visão, né, Bianca? Tá? Então eu Sim, consegui sair daquela coisa engessada e isso aí foi o que me deixou com a agenda lotada, sabe? É ter essa conexão com a pessoa. E algumas pessoas dizem, mas tu responde o WhatsApp? Respondo quando a pessoa tá muito desesperada, ela me manda áudio fora da sessão. Fora! Por quê? Porque isso traz uma conexão. Claro, eu não vou ficar ali o tempo inteiro, mas tem certos momentos que a pessoa precisa de um auxílio, né? Precisa de um acolhimento. Então, isso eu aprendi muito com a Simone também, sabe? De que eu pensava, eu achava um absurdo, assim, tipo, uhum. ai, nossa, mas, né, tem que ser aquela coisa fria. Fora da sessão, eu não converso com o paciente e deu, né? E aquela coisa fria, ele senta aqui na minha frente, eu aplico as técnicas, eu converso sobre os problemas dele e acabou. Não, né? Hoje eu respondo, né? Às vezes a pessoa está em crise ou que ela já teve pacientes assim, né? De estarem em crise ou em ideação suicida. Então as pessoas ligam. Eu sempre deixo meu celular ali Uhum. para que os pacientes possam, numa emergência, me ligar. Né? E a gente que é da área da saúde tem que ter essa compreensão também, né? Eu não sei Sim, para ti, mas eu aprendi muito isso na faculdade, de ter sempre um afastamento, sabe? E isso não funcionou muito sim. para mim. Isso não funcionou, porque eu sempre fui uma pessoa mais empática. Eu até lembro de alguns relatos de professores de falar que, tipo assim, nossa, eu encontrei o paciente no mercado, e aí, meu Deus, o que eu faço? E eu lembro que eu tinha esse desespero, eu pensei, meu Deus, se o dia que eu encontrar o paciente na rua, eu vou me esconder, eu vou achar um muro e vou me esconder, enfiar no mato. E depois de um tempo, e foi assim, foi depois de alguns encontros que eu tive com pacientes na rua, de cruzar, entrar num lugar e o paciente está naquela loja, por exemplo, que eu fui soltando isso e que eu fui entendendo, cara, não tem nada de errado, a pessoa não vai me morder porque me encontrou aqui na rua, não tem nada de errado nisso. Sim, eu tipo assim, o que já aconteceu comigo? Eu estava saindo do consultório às 8h30 da noite, e daí tinha mais uma consulta, mas a pessoa cancelou, e essa minha paciente estava na chuva, na frente do consultório, esperando um Uber, e daí ela viu que não tinha Uber, e ela estava tentando achar um táxi. Daí eu perguntei para ela, né, por que você está aqui ainda? Daí, assim, eu sabia, porque a gente tem o prontuário, a gente sabe o endereço dos pacientes, a gente sabe onde é que eles moram, né? E eu sabia que ela morava Uhum. a caminho da minha casa. E eu pensei, dou uma carona ou não dou? Dou uma carona ou não dou? Meu, mas eu não posso dar uma carona, porque, né, eu não posso ter esse envolvimento com o paciente. Então, eu segui meu coração. Eu pensei, quer saber? Eu vou dar uma carona para ela, porque nada mais do que ela tá ali na chuva
E depois eu fiquei um tempão me culpando em relação a isso, mas é como eu te falei, isso só ajudou, porque ela viu o quanto eu era humana, porque ela poderia pensar, poxa, minha psicóloga podia me dar uma carona, né? Se ela vai pro mesmo lado que eu, né, não custa. Então, tem tudo isso, são coisas às vezes simples, que, ai, nossa, eu não vou fazer porque isso não pode ser feito. Mas por que que não pode ser feito? Eu questiono muito, eu sou muito questionadora, né? Uhum. Por que E não, né? claro, não, isso não quer dizer que eu vou na casa do paciente ou que eu vou me envolver com ele, mas, poxa, num dia de chuva, né, e tudo mais. Ou essa coisa que tu falou da gente se encontrar com o paciente, né? Agora, por causa do corona, não, mas antigamente, às vezes eu encontrava e dependendo da pessoa, se ela é uma pessoa mais sinestésica, ela quer te dar um abraço, ela quer te dar um beijo. E daí, não, eu vou pegar e vou empurrar a pessoa e não vou dar? Não tem como, né? Sim, Não tem como. A gente precisa ter essa humanização, o afeto terapêutico. Eu acho que isso vale muito, tá, Bianca? Isso tem. e eu acho que é até uma questão de humanização da terapia quando a gente fala isso de, tipo, de ter essa pessoa ali. Porque assim, ir para a terapia é diferente de ir no dentista. Você vai no dentista, sei lá, eu vou tirar o siso. Aí eu vou no dentista, eu entro lá, ele faz a operação, marca o dia para tirar os pontos, caso né, precise e tal. Marcou lá, eu fui lá, voltei a tirar os pontos, um beijo, um abraço e espero nunca mais te ver, porque espero que seja tudo resolvido. Dois encontros. É diferente você, que é um psicólogo, ter essa questão de estar ali compartilhando. Tipo, a pessoa compartilha com ela o que dói nela. Tipo, pô, é um negócio muito diferente de um atendimento dentista. E aí, se eu fiquei pensando nessa situação da carona, eu fiquei pensando, imagina essa pessoa que confia em ti, que conta tudo pra ela, que você vai lá e pergunta pra ela assim, ah, o que você tá fazendo? Ah, pois é, Uber e tal, agora eu tô esperando um táxi. Você, ah, então tá bom. Pega o carro e sai andando, sabe? Pro mesmo lado que ela iria. Fica imaginando o que passa na cabeça da pessoa, entende? Tem essas coisas. E ainda mais quando você é um paciente, por exemplo, que nem ela, assim, que ela já estava há um ano comigo, né, no processo depressivo e tudo mais, e que estava tendo bons resultados. Então, você sabe que a pessoa que tem depressão, o quanto que ela é sensível, né? Então, já pensou pegar e virar as Sim, costas para ela no momento que ela estava de vulnerabilidade ali, que não sabia se ia chegar em casa ou não com chuva, né? Tem tudo sim. isso. E isso que tu falou de ir para terapia, daí eu percebi muitas vezes, principalmente pacientes que têm muita ansiedade, né? Eles ficam muito ansiosos quando eles vão. Então eu comecei a criar um ambiente onde eles se sentem acolhidos, como se eles fossem para casa. Tanto que o meu consultório aqui em Garopaba, eu não sei se tu já viu, até essa semana eu quero postar mais fotos, quero botar algumas fotos aqui para o pessoal ver. Porque assim, ó, eu criei um espaço onde você acha que você vai entrar dentro do consultório e você entra numa sala, entende? Como se estivesse na sala de uma casa. Por quê? Porque eu Uhum. percebi que tem pessoas que sentam e elas já querem um chazinho, já querem sentar, já querem relaxar, às vezes passaram a semana inteira naquele perrengue, naquela correria, querem compartilhar com você aquilo que elas estão sentindo e se sentem como se elas estivessem dentro de um consultório onde elas fossem doentes. Eu comecei a perceber que as pessoas relacionam muito o consultório, o jaleco, com essa coisa da doença, entende? Eu tô doente, eu tô indo lá no psicólogo, porque ainda tem muito aquele preconceito que o psicólogo é para louco, né? Que só vai no psicólogo quem é louco, né? Então eu quis tornar isso uma forma mais acolhedora. Então você não está vindo aqui porque você é louco, você está vindo aqui porque você precisa conversar e entender os seus problemas, entender quem você é. E isso faz toda a diferença no local também, sabe? Eu já tive pacientes Sim. que relatavam assim, nossa, eu ia na psicóloga em tal lugar e eu me sentia sufocada na sala, ou não tinha luz direito, sabe? Coisas assim. Então, por isso que eu falei para ti que a abordagem só não é suficiente, porque tem muitas teorias que ensinam sobre o ambiente, né? A psicologia por si só fala sobre o ambiente, sobre a forma como você acolhe, sobre empatia, várias coisas que é necessário a gente estar atenta e sair dessa coisa rígida, né? Não, assim, ó, agora eu só vou fazer o que está escrito ali no livro. Não dá. Uhum. Infelizmente não dá. Não, Uhum. para mim não funciona. Se tem alguém que faz assim e funciona, legal, né? Continue fazendo, mas pra mim não funcionou. Outra coisa que perguntaram aqui, Bianca.
Você já se apaixonou por algum paciente ou algum paciente já se apaixonou por você? Responde tu aí, primeiro. Comigo nunca aconteceu, mas eu tô atendendo, eu tô aí na clínica há alguns meses, eu acho que vai fazer 6 meses. Não aconteceu ainda. Mas Uhum. é aquela coisa, né? A gente tá correndo risco, mas comigo nunca aconteceu. Então, comigo já aconteceu. Não de eu me apaixonar pelo paciente, ainda não aconteceu. Mas já aconteceu de o paciente se apaixonar por mim, entende? E quando eu Uhum. percebi isso, infelizmente eu tive que cortar a relação terapêutica, né? Por quê? Porque daí a pessoa não estava indo mais lá para ter alguma reflexão. E eu percebia, ele estava indo para tentar me conquistar, entende? Então eu tive que cortar completamente, explicar a situação para ele, indiquei ele para outra psicóloga, né? E falei, ó, você precisa de um processo, outro processo com outra pessoa, porque eu não vou poder te ajudar nesse quesito. E cortei completamente relações, e às vezes ele me manda mensagem, eu não respondo mais, porque imagina se eu vou alimentar isso na pessoa, né? É cruel. Sim. Dessa forma que eu lidei, tá? Apesar de a psicanálise, às vezes quando isso acontece, o negócio vai indo, né? Sim, O psicanalista vai trabalhando essa relação, mas eu não conseguiria jamais, né? Não me sentiria nem um sim. pouco à vontade. Nem confortável, né? Assim, meu, como você vai trabalhar com uma pessoa que não está ali objetivando o seu trabalho, né? Como é que você trabalha com uma pessoa que não quer o seu trabalho? É difícil também. É, é complicado. Então, tem outra aqui. Essa aqui eu recebo bastante também. As pessoas me perguntam isso. Como você faz para não pirar ouvindo tanto problema? E aí, Bianca? O que tu faz para não pirar? Eu faço terapia, primeira coisa eu faço terapia. E eu até estava conversando isso com uma pessoa, com uma aluna de psicologia um dia desses. Ela está perto de se formar, está chegando nos anos finais e tal. E ela me perguntou sobre isso, ela falou sobre como avançar, né? E para mim, coisas que são importantes. Delimitação de espaço físico, então ter um lugar para atender para mim é muito bom, porque eu consigo entender, o meu corpo parece que ele diferencia aonde eu estou e o que eu tenho que fazer ali, diferencia até no meu atendimento, o que eu estou fazendo, aonde eu estou. Então é muito. E é um processo, porque é uma coisa que eu também me perguntava como eu ia fazer. O que acontece? A gente não fecha a porta do consultório, vai para casa e nunca mais pensa na pessoa, né? Pelo menos comigo é assim. Não é tipo, eu fechei a porta, vim para casa e, nossa, nunca mais. Não, a pessoa nem passa pela cabeça. Às vezes a gente lê um negócio e lembra da pessoa, às vezes a gente assiste um filme e lembra da pessoa. Dependendo do vínculo que eu tenho com a pessoa, dependendo de quanto eu entendi de sessão e tudo mais, eu envio isso para ela como indicação, sei lá, tipo, olha, assisti filme esse final de semana e me lembrei de ti. Me lembrei do teu processo e tudo mais. O que tu acha de assistir pra gente trabalhar isso em sessão? E aí isso vai e tudo mais. Mas essa questão de remoer os problemas dos outros é algo que a gente aprende principalmente no processo de responsabilizar o paciente pelo processo dele. Até tem um livro que eu li que foi, para mim, marcou muito no primeiro ano de faculdade, no primeiro ano da clínica, no primeiro ano da clínica, porque na clínica, no estágio, eu tive um paciente que desistiu. Meu primeiro paciente, 3 atendimentos e a pessoa sumiu. E aí, aquilo me machucou demais, porque eu pensei, meu Deus, que psicóloga sou eu, né? E aí eu li aquele trecho daquele livro, eu até vou ver, eu acho que eu tenho ele aqui, que falava sobre isso, que falava sobre, cara, o processo não é teu. O psicólogo não precisa fazer tudo, não é trabalho dele. O trabalho dele é dar, estar junto, dar alguns encaminhamentos e tudo mais. E isso foi me libertando muito aos poucos desse processo de carregar o problema da pessoa para mim. Sim, isso já aconteceu comigo também. Aconteceu de no começo, né? No começo é assim, a pessoa veio uma sessão e não apareceu mais. E deu ficar super insegura, assim, tá, mas o que que aconteceu? E daí eu pensar em soltar, né? Pensar assim, não vou me preocupar, deixa pra lá. Eu não vou ser perfeita e boa sempre, né? Várias pessoas eu vou decepcionar como profissional, com certeza, né? Uhum. Então, eu pensei nisso.
mas eu atribuí aquilo para mim. Um ano depois, a pessoa volta. E daí eu tava super curiosa para saber, né? O que que aconteceu? O que tá rolando, né? E a pessoa veio assim, Maísa, em uma sessão tu me falou tudo que eu precisava ouvir. Eu fui lá, resolvi tudo na minha vida que eu precisava resolver. E assim, eu lembro que realmente foi uma sessão assim, geralmente começo a fazer anamnese e vou conversando. Só que no meio da anamnese surgem às vezes conversas e daí eu vou deixando para preencher nas próximas consultas, porque eu não vou preencher 5 páginas de informação na primeira, né? Daí eu pensei, gente, eu falei pra ela, não terminei, né? A gente não chegou nem na segunda folha da tua anamnese. Ela falou assim, mas não tem importância. Tudo aquilo que tu falou aquele dia pra mim entrou muito na minha cabeça. Eu fui lá, tomei as ações que eu tinha pra tomar, mudou completamente e agora eu tô vindo por causa de outro motivo. Entende? Só que daí o outro Uhum. motivo girava em forma no mesmo problema, entendeu? Tipo, era problemas diferentes, mas é o que? A dinâmica de comportamento é a mesma, né? Então, precisava ser trabalhado a mesma coisa, só que agora aprofundado, para a pessoa se conhecer, porque numa sessão não dá tempo de a pessoa se conhecer, né? Sim. Ela pode ter um insight que mude as ações dela, mas ainda assim ela tá na mesma programação, ela ainda tá no mesmo tipo de pensamento, né? No mesmo formato de vida, assim. Oi? No mesmo formato, né? As pessoas têm essa forma de viver, de se comportar. Isso, que é aquela coisa que eu digo que, né, é que as pessoas falam, meu, mas isso sempre acontece comigo. Mas é porque você está sempre pensando e se comportando da mesma forma, que é aí que eu gosto da cognitiva, né? Que é aquela coisa. Você sente e faz e se comporta e tem um resultado sempre, né? Então, as tuas emoções, as tuas ações geram um resultado. E daí você tem que aprender qual que é o seu processo, como que é o seu processo, no que são os seus gatilhos, no que você pensa que faz você chegar sempre na mesma ação. Sempre o resultado é o mesmo. Ah, porque os meus namoros é sempre dessa forma. Ah, porque nos meus empregos sempre acontece tal situação. Então, existe uma repetição de padrão, né? Existe um padrão. Uhum. E é isso aí que é Sim. maravilhoso na ciência da psicologia, ter tornado a psicologia uma ciência, porque tem coisas que estão dentro de um padrão, né? Sim. Mas eu não sei se tu está acompanhando o tempo, a gente tem 8 minutinhos ainda. Tá. O que mais que vocês. Deixa eu ver aqui. O que mais que me perguntaram? É, vê se tem mais alguma pergunta, se tem algum comentário que tu queria fazer. Não, acho que é isso aí. As outras perguntas são mais ou menos no mesmo sentido, que é as curiosidades que as pessoas têm, né? Tipo de se apaixonar pelo paciente, essas coisas assim. Ahn, Uhum. deixa eu ver aqui. Eu tinha alguma coisa que eu queria falar, que eu tinha deixado anotado aqui, mas agora eu não sei onde é que eu anotei. Anotei, não sei onde é que eu anotei. Computador. Deixa eu ver, tu falou. Vamos lá. Eu acho que eu já falei das técnicas, como que eu faço a minha sessão. Tu perguntou assim, né? Como é a minha sessão? Então, mais ou menos eu Uhum. já te falei, né? Mas vou só para a gente complementar. Então, eu vou te dizer como é que eu trabalho, tá? Então, por exemplo, o paciente chega, marca consulta, vem na sessão, online ou presencial, né? Primeira coisa, eu vou pegar os dados da pessoa, né? Vou pegar todas as informações dela ali básicas. E vou fazer toda a anamnese, e conforme eu vou fazendo a anamnese, eu já vou pegando outras informações relevantes no que a pessoa vai contando. Mas é sempre uma conversa, né? Não é uma coisa pontual, assim, agora eu te pergunto isso, você me responde aquilo, porque vai surgindo coisas, né? E depois eu tenho meu momento de reflexão, tem o dia que eu tiro só para pensar nos casos dos pacientes e pensar como que vai ser a minha abordagem com ele, como que eu vou tratar a situação dele, né, dentro daquilo que ele me trouxe, dentro da demanda. Então eu monto mais ou menos uma estratégia e eu digo para a pessoa, ó, a gente tem que trabalhar tais pontos, né? Por exemplo, a gente precisa trabalhar a tua autoestima.
Então, nós vamos começar trabalhando a autoestima, mas eu vou pegando todo o histórico de vida dela. E daí eu começo, Uhum. dentro dessa fluidez que eu te falei, eu começo a aplicar as técnicas na própria sessão, né? Não boto papel para casa nem nada. E vou fazendo as técnicas ali sem que a pessoa se dê conta que eu estou utilizando uma técnica com ela, para não ficar algo assim, ah, não, agora eu vou te aplicar uma técnica de dessensibilização sistemática. Não, eu não faço isso, né? Eu vou. A própria técnica faz parte da sessão. É na conversa que eu tenho com a pessoa, a técnica vai sendo aplicada. Eu vou pegando, por exemplo, a minha prancheta e vou mostrando, fazendo as reflexões, ou às vezes até dou um papel para o paciente anotar na hora, pensar na hora. Às vezes ele pensa e eu já anoto o que ele está pensando, né? A gente vai fazendo na hora ali. E monto uma estratégia dentro daquilo das técnicas que eu utilizo, mas sem saber quando que isso vai terminar, né? Eu deixo muito aberto, porque eu preciso conhecer essa pessoa, então não tem como montar uma estratégia em uma sessão, né? Sim. Tá. Eu acho que era isso, né, Mi? Maísa, acho que era isso. Muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Eu fiquei muito feliz. Eu estava muito curiosa para te ouvir falando sobre tudo isso. Foi muito gostoso. Passou voando o tempo, tanto que passou. Daqui a pouco eu olhei o relógio aqui do lado e pensei, meu Deus do céu, já passou tudo isso de tempo. Olha, Muito obrigada pela conversa. Foi uma delícia. E vou te colocar à disposição caso alguém que tenha assistido queira fazer mais alguma pergunta. claro. Será que teve alguém que perguntou alguma coisa aqui? Ao Perguntas? longo da live eu estava acompanhando uma pergunta Acho que não. específica. Não. Tá. A outra coisa que eu queria dizer, só para a gente encerrar, Bianca, bem rapidinho, sobre não subestimar os outros tipos de terapeuta, tá? Os psicólogos, eles subestimam muito os outros terapeutas, né? Porque a gente sabe que existem terapeutas que não são formados em psicologia, mas que trabalham terapias com as pessoas, né? E tem diversas Sim. aí, a acupuntura, tem o hipnólogo que só faz hipnoterapia, tem a pessoa que faz reiki, que faz massagem. Então, vários tipos de terapia, né? E eu percebo que os meus pacientes, quando eles estão fazendo não só psicoterapia, mas eles se integram em outras coisas, se envolvem em outras técnicas de terapia, isso é um complemento, é muito bom, tem muito bom resultado. Então, eu acho assim, só dar um recado para os psicólogos assim nesse aspecto, para a gente se abrir um pouco e saber que não é só a psicologia que trata, né? Tem várias outras terapias que podem ser integradas junto com a psicoterapia, né? Sim, muito, muito bom a gente quebrar esse preconceito e entender essa possibilidade mais fluida de tratamento, né? Então hoje até a medicina, né, várias coisas começa a considerar porque percebe que o ser humano ele não é algo fixo, algo rígido, né? Então, para Uhum. cada pessoa, às vezes alguma coisa vai funcionar melhor. Mas eu também adorei estar aqui, te agradeço essa oportunidade, como te falei novamente. Quero te parabenizar pelo teu trabalho, que é incrível, admiro muito, né? Às vezes, na correria, às vezes não chego não a acompanhar direito, mas sabe que eu tô sempre aí olhando e dando, né? E quando eu posso comentar, eu comento. Tá? E eu sei que tu vai ser já é, né, uma terapeuta de muito sucesso e vai fazer muita história ainda, né? Vou fazer, ainda temos muito caminho. Meu, sou um bebê na psicologia, né? Me formei esse ano, então ainda tem muita Não, coisa. Muito mas você tá obrigada. indo bem. Você tá indo bem pra caramba. É isso aí, esse é o caminho, tá? E quando Muito precisar, obrigada, muito importante. Muito importante vindo de ti esses elogios. estou aqui, né? Se precisar fazer alguma reflexão, estamos aí, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada, Maísa. Um beijo. Beijo, fica bem, até mais. Tchau. Até mais. Então, meu povo, encerramos a nossa série de lives sobre as abordagens com a live da Maísa. Tem alguns segundinhos aqui para falar. Eu só queria agradecer muito todo mundo que acompanhou. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam aqui, façam para a Maísa, façam para quem participou das lives também. Conheçam o trabalho dessas pessoas, caso vocês tenham se interessado.